Fala pessoal, sejam bem-vindos ao último episódio do ano do podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para conversar com vocês sobre NBA. Programa de hoje temos 3 assuntos principais pra gente falar. Primeiro, a lesão do Nikola Jokic e os desdobramentos no que diz respeito ao Denver Nuggets e no que diz respeito às premiações MVP, seleção ao NBA. Hoje em dia você precisa ter pelo menos 65 jogos para ser elegível. E agora, com essa lesão do Jokic e algumas outras lesões, pode abrir espaço, ainda mais mudanças de regra quanto posições e tal. Pode dar uma sacudida interessante na seleção ao NBA, pode ter impacto em folha salarial. Então isso que a gente vai falar no primeiro tópico do programa de hoje. Depois falaremos sobre o mercado por Trae Young, né? Trae Young que, segundo a imprensa dos Estados Unidos, o Atlanta Hawks quer trocar. Enfim, chegou à conclusão de que é hora de construir ao redor de Jalen Johnson, Dyson Daniels, etc. E o terceiro assunto, a gente vai falar sobre LeBron James. Completou 41 anos nessa terça-feira e eu publiquei um vídeo falando sobre quais eram, na minha opinião, os 5 companheiros de equipe mais importantes para o LeBron, né? Não era os 5 mais talentosos, mas eram os caras mais talentosos e com maior impacto na carreira do LeBron. E como no vídeo do TikTok, no Instagram e tal, YouTube Shorts, eu preciso fazer vídeo curto, né? 1 minuto, 1 minuto e 10 no máximo. Aqui dá pra explicar melhor algumas das minhas escolhas, porque que o ranking ficou da forma que ele ficou. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre o Nikola Jokic. Eu vou colocar na tela a lesão. Por favor, NBA, não me desmonetize. O Nikola Jokic, quem tá assistindo no YouTube tá vendo o Spencer Jones. Ele pisa na perna do Jokic e o joelho dele vai todo pra trás e o Jokic cai já com muita dor na hora. Ele sai mancando muito. Na hora, todo mundo ficou com medo de ser o pior, né? De ser uma ruptura de ligamento cruzado anterior. Felizmente não foi. Inicialmente, uma notícia num jornal da Sérvia, um jornalista publicou que não havia sido ruptura de ligamento. Eu vi a matéria, botei no Google Tradutor, mas parecia muito, sei lá, eu não senti muita firmeza no cara, a forma como ele escreveu. Estou ouvindo de pessoas, não sei o que e tal, mas tem que aguardar exames. E aí eu não quis ir muito, né? Mas acabou que ele tava certo. O Denver Nuggets confirmou, era tipo 1h30, 2 horas da tarde aqui, o horário de Brasília. Hiperextensão no joelho, 4 semanas pelo menos fora pro Nikola Jokic, que, sim, perto do que poderia ter sido, é muito positivo. É muito positivo, porque, cara, eu tinha certeza que era ligamento cruzado anterior. A forma como o joelho dele foi pra trás, tinha certeza que era ligamento cruzado anterior, que tiraria ele da temporada e ia começar devagar na próxima, né? Mas, felizmente, estávamos errados. Nikola Jokic ainda joga esse ano. Sobre o Denver Nuggets, é um time que tá lidando com muitas lesões, né? Um time que ainda tá bem classificado, tá na 3ª colocação, se não me engano, 3ª colocação, 22 vitórias, 10 derrotas, atrás do San Antonio Spurs e do Oklahoma City Thunder. É um time que já vem lidando com essas lesões. Perdeu com o Sean Brown, perdeu não, porque ele deve voltar, tá pra voltar, inclusive. Que o Sean Brown, Aaron Gordon e Cam Johnson. Cam Johnson é o que vai ficar mais tempo fora entre os 3, né? Então você fica sem 4 titulares, né? E o que sobrou... Se você fala que um titular do Denver Nuggets ia continuar saudável, as odds de ser o Jamal Murray, o cara saudável, seria o quê? 50-1? Porque ele vem lidando com muitas lesões nos últimos anos da carreira, tá jogando muito bem. Em temporada regular, tá jogando o melhor basquete que eu já vi o Jamal Murray jogar. Então, eu acho que dá pra segurar um mês aqui. Acho que a pior das hipóteses é o Denver Nuggets vai pro play-in, ficar fora dos playoffs. Não acho que não vai acontecer, mas eu acho que dá pra segurar ali e, sei lá, quando o Jokic voltar, você retoma, né? Mas brigar ali por seed 1, seed 2, aí já fica muito improvável, porque você vai ter pelo menos um mês
sem o Nikola Jokic. Agora falando sobre prêmios individuais, né? Como eu falei, você precisa ter pelo menos 65 partidas de temporada regular para ser elegível para a seleção All-NBA, MVP e tal. O Jokic, ele era o favorito ao MVP desse momento, era ele, Shai Gilgeous-Alexander, Luka, e aí acho que uma queda significativa para caras como Cade, Jaylen Brown, Jalen Brunson e tal. Então abre o caminho pro Shai conquistar o MVP pela segunda vez consecutiva, ou o Luka brigar com o Shai por isso, né? Porque eu tava fazendo as contas aqui. Se ele voltar nas 4 semanas cravadas, ele precisa voltar, o Jokic no caso, no jogo que é no dia 31 de janeiro. Se ele voltar nesse jogo e jogar todas as partidas dali pra frente, ele teria as 65 partidas. Então é muito improvável que o Jokic seja elegível, né? É improvável. Porque assim, o Denver Nuggets falou que pelo menos 4 semanas, né? E mesmo que ele volte depois de 4 semanas, você imagina que ele não vai perder mais nenhum jogo por lesão seguindo em frente, né? Então abre-se um espaço. Abre-se um espaço no primeiro time All-NBA. E também, provavelmente, teremos um segundo espaço no time All-NBA, primeiro time, porque o Giannis Antetokounmpo, nesse momento, ele só pode desfalcar os Bucks em mais 3 partidas. Giannis mantendo o desempenho dele, primeiro time All-NBA, indiscutível. Mas a probabilidade do Giannis só desfalcar a equipe em 3 partidas por lesão daqui pra frente é pequena. Então é grande a chance de nem Giannis, nem Nikola Jokic serem primeiro time All-NBA, não se qualificarem para o prêmio, né? Então, eu botei aqui na tela para quem tá assistindo, tem um segundo ponto. A NBA, no último acordo coletivo, não sei se foi no último acordo coletivo, mas ela mudou os prêmios, as seleções All-NBA, são 3 times, eliminando a escolha por posição. Antigamente você tinha guards, forwards, pivô e tal, depois foi 2 guards e 3 caras de frontcourt, né, pivô, forwards e tal. A NBA eliminou isso. Tem muito jornalista que ainda vota por posição, mas teoricamente a NBA quer que você vote os 15 melhores jogadores da temporada, né? O que não era antes, era assim, 3 seleções de 5 e tal, mas, por exemplo, o Embiid, naqueles anos do auge dele, ele não foi primeiro time ao NBA porque o Jokic foi melhor que ele em alguns anos, né? Então, fazendo a lista do jeito que a NBA quer que a gente faça, né, sem levar em conta a posição, o que eu sou contra, eu acho que deveria, 2 guards, 3 caras de frontcourt, você pode ter ali uma flexibilidade em caras que, tipo Jaylen Brown, você pode colocar ele de small forward, você pode colocar ele de shooting guard, coisas do tipo, mas eu não gosto de não ser posicional, porque a história inteira da NBA era posicional, e aí agora você pode ter um cenário que você tem 5 guards de primeiro time All-NBA, que é basicamente o que pode acontecer aqui. Eu preparei aqui as listas, primeiro time All-NBA, eu fiz uma lista aqui dos 15 melhores jogadores na temporada até agora, na minha opinião, e como ficariam esses 5 times, né? Primeiro time, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, que só pode desfalcar os Lakers em mais 10 partidas. Se ele chegar a 11ª daqui pra frente, ele não é elegível também. Cade Cunningham, do Detroit Pistons, Jalen Brunson, do New York Knicks, e Jaylen Brown, do Boston Celtics. Sim, você pode discutir 4 guards e um forward, 5 guards, se você considera o Jaylen Brown um shooting guard, mas é a forma como a NBA quer que você vote no prêmio hoje, né? Se eu tivesse um voto, eu ainda colocaria posição, eu colocaria 2 guards e 3 caras de frontcourt, mas é isso. Segundo time, você obviamente aqui você teria, na minha opinião, você teria Giannis no lugar do Brunson, Jokic no lugar do Jaylen Brown, e aí você teria um time um pouco mais parecido. Você teria Shai, Luka e Cade, 3 guards, mas é que parece mais um time. Giannis na posição 4 e Jokic na posição 5 pareceria um time. Aqui não parece um time de basquete. No segundo time, Victor Wembanyama, que também só pode perder mais 5 jogos por lesão. Donovan Mitchell, Anthony Edwards, Alperen Sengun e Jalen Johnson. Aqui,
fica com mais cara de time, né? Porque você pode botar Donovan Mitchell, Anthony Edwards no backcourt. Aí você coloca Jalen Johnson, Victor Wembanyama e Sengun. Ou Sengun e Victor Wembanyama. Mas, na minha opinião, seria do 5 ao 10 nesse momento. E terceiro time, Tyrese Maxey, Stephen Curry, Kevin Durant, Austin Reeves e Jamal Murray. Aqui tem um forward e 4 guards, né? E o Jamal Murray, como eu falei, né? Vem jogando altíssimo nível. Austin Reeves, questionável. Acho que tem uns caras aqui, eu botei umas menções honrosas, tipo Devin Booker, que tá jogando muito bem. Acho que você pode fazer o caso pro Devin Booker na frente do Austin Reeves. Pode colocar, tem o Jalen Duren também, né? Que é uma questão que, se o Jalen Duren fosse All-NBA, atrapalharia a vida do Detroit Pistons, porque se ele for All-NBA, ele pode assinar um salário máximo maior, então gastaria mais dinheiro da folha salarial do Detroit Pistons. E outras menções honrosas aqui, Norman Powell e Scottie Barnes. Então, vai ser curioso ver como é que... Quais desses, pode, uma lesão aqui séria, tipo de um mês e pouquinho, de um desses caras, eles podem não ser elegíveis também. O Curry só pode desfalcar os Warriors mais 8 partidas também, né? Isso aqui é nesse momento, dia 30 de dezembro, né? Então, eu não gosto. Não sou fã do All-NBA dessa forma. Não sou muito fã do mínimo de partidas também, pra ser bem sincero, porque eu sinto que eu já eu cubro a NBA já, sei lá, 6 anos aqui, mais do que isso, né? Um pouquinho antes disso. Um pouquinho não, um ano antes disso eu cobri a NBA também na Globo. Eu acho que quando a gente fazia um voto, claro que o meu voto não conta a mesma coisa, né? Mas quando eu fazia o voto, eu considerava o número de jogos, né? Pô, os dois caras jogaram no mesmo nível, mas esse cara jogou 70 partidas e esse outro cara aqui jogou 62. O cara de 70 partidas levaria vantagem, né? Era um critério de desempate. Agora, você colocar uma linha... Eu entendo o que a NBA tá fazendo. A NBA quer que os caras tenham um incentivo pra jogar o maior número de partidas possíveis, né? Mas a gente já falou sobre isso no podcast que a gente conversou sobre questão de reduzir temporada, de problema de poucos jogadores desfalcando as equipes e tal. É tudo enxugar gelo por conta do problema que nunca vai ser resolvido, que é a temporada ser muito longa. Então, às vezes, pô, se o Jokic... Quais os números do Jokic nesse momento? São absurdos. Alerta de spoiler, são absurdos. Ele, pra mim, é o MVP nesse momento. Ele tem médias de 29,6 pontos, 12,2 rebotes, 11 assistências, arremessando 43% de 3. É absurdo. E aí isso aqui é um ano de MVP com 65 jogos, mas não é com 64? Eu não gosto dessa linha rígida. De repente poderia ser menor, mas eu acho que é uma coisa que as pessoas quando votam meio que já consideravam, né? Esse prêmio esse número de partidas, né? Então vai ser curioso as ramificações disso. Acho que esse é o primeiro ano que vai ter nomes importantes, né? O próprio LeBron, né? O LeBron ainda... Acho que ele não bateu ainda os 17 jogos perdidos, né? Deixa eu ver aqui. LeBron James. Quantos jogos ele jogou? LeBron jogou 14 partidas. Os Lakers jogaram 30. Então ele pode desfalcar mais uma. Pode desfalcar mais 2 partidas os Lakers só. Vai ser complicado para ele ser All-NBA. Mas é isso. Vamos falar sobre Trae Young agora. Deixa eu tirar esses negócios aqui da tela para quem tá assistindo. Opa! Botei a... Esse é o outro... É o do LeBron, que eu vou falar sobre o LeBron, né? Eu botei um videozinho do LeBron. Trae Young, segundo a imprensa dos Estados Unidos, o Atlanta Hawks decidiu que é hora de se desfazer do Trae Young. Ele tá na prática, o último ano de contrato dele com os Hawks, porque na próxima temporada ele tem uma chamada Player Option, que é uma extensão por um ano, que ele opta por exercer ou não. Então ele pode escolher se tornar free agent ao término dessa temporada
ou escolher voltar para o Atlanta Hawks e assinar e receber 48 milhões de dólares, que é o valor que ele recebe atualmente. Imagino que ele vai exercer essa opção, ele tem 27 anos, vai fazer 28 só em setembro. Eu imagino que ele vai se tornar free agent, né? E o Atlanta Hawks faz sentido para a equipe não perder ele de graça, porque os Hawks, o que saiu na imprensa é que eles não ofereceram proposta de extensão de contrato pro Trae Young, que eu acho que já mostra bastante aí que os Hawks estão meio que de saco cheio, né? E os números esse ano: 2 vitórias e 8 derrotas com o Trae Young, 13 vitórias, 11 derrotas sem o Trae Young. A equipe tem uma campanha melhor sem o Trae Young. Ele voltou no jogo contra o Charlotte Hornets no dia 18 de dezembro, dia 18 de dezembro. E desde então eles perderam todos os jogos. Teve jogos aqui que o Jalen Johnson não jogou. Vi um jogo, acho que o Jalen Johnson não jogou. Mas perderam pros Hornets, pros Spurs, 2 vezes pros Bulls, 1 vez pro Miami Heat, pro New York Knicks e ontem pro Oklahoma City sem o Jalen Johnson. Tudo bem que foi um calendário um pouco mais difícil, né? Mas é algo que a gente já vinha observando, né? E hoje é indiscutível. Eu sei que tem muita gente que acompanha de forma mais afastado e tal, e o Trae Young ainda é aquele nome. Mas hoje é indiscutível que o melhor jogador do Atlanta Hawks é o Jalen Johnson, né? E faz sentido você construir ao redor do Jalen Johnson, né? O Nickeil Alexander-Walker foi uma excelente contratação, tá jogando muito bem. Dyson Daniels, idem. O Cresce, né? Eu sempre me enrolo com o nome da Evite, Cresce, sei lá. Tá jogando bem, né? Foi uma contratação. O Hisashi é uma decepção, né? Mas quem sabe ainda, né? Jovem, tá no 2º ano ainda. Eles têm o Okongo hoje como titular. O Porzingis voltou a lidar com os problemas que ele lidou no Boston Celtics. Ele começou bem, mas aí voltou com aquele negócio de doença e tal. Ninguém sabe direito o que acontece com o Kristaps Porzingis. A equipe tem uma escolha extra da troca que fez com o New Orleans Pelicans. Aliás, essa troca ainda é uma troca indefensável porque eles pagaram um absurdo. Mas o fato do Derek Queen estar jogando muito bem com o calouro torna essa troca um pouco mais palatável, né? Mas a questão é que, tipo, sei lá, você compra uma baita casa, ela vale 500 mil reais. Você paga 1,5 milhão na casa, mas a casa é, tudo que você quer numa casa, tá super confortável e tal, beleza. Você tá satisfeito, mas você ainda pagou muito mais do que essa casa valia, né? E aqui não é uma questão sobre o Derek Queen, é uma questão sobre quanto que o Pelicans pagou pra subir no dia do draft. Mas essa não é a questão. A questão é o Trae Young. Então, somado isso, o fato que o Hawks tem jogado melhor sem o Trae Young, a queda na eficiência do Trae Young, né? Eu tava conversando com... Aliás, a conversa que eu tive... A questão sobre o All-NBA, quem me levantou esse ponto foi o Matheus Souza, do NBA do Povo. A gente tava conversando, né? E é um ponto realmente importante. E outra coisa que a gente tá falando sobre o Trae Young, né? Que eu concordo plenamente, a eficiência dele caiu muito, né? E ele é um bom passador, o Trae Young, ótimo passador até. Mas ele é engraçado, né? Porque na época dele do college, ele recebia muita comparação ao Stephen Curry, né? Porque ele arremessava muito de longe, de Oklahoma e tal, não sei o que. Ele nunca foi um grande arremessador na NBA. Ele sempre teve um volume gigantesco, mas aqui, 32% como calouro, 36%, 34%, 38%, 33%, 37%, 34%, 30% arremessando de 3. Tá, ele tenta uns arremessos que poucos jogadores têm luz verde pra tentar, né? Tipo o Stephen Curry, né? E tudo bem, esses números aqui são influenciados porque ele tenta muito arremesso ruim. Mas ele tá 8.4, 8.7, 6.3, 8 tentativas. Ele deveria ter 4, 5 tentativas por jogo. Só que aí entra a questão, que ele meio que toda vez que ele tá sem a bola, ele para de jogar. E ele é um péssimo defensor. Então eu acho que ele é um cara que prejudica o Atlanta Hawks, porque é um time que tem as peças pra ter uma grande defesa, com o Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels e o Hisashi, eventualmente, se ele conseguir encaixar, e o Jalen Johnson. E o Trae Young é o cara que é explorado. E no ataque, ou a bola tá na mão dele, ou ele não faz nada. Ele
tendo arremessos de baixíssima eficiência, né? Então, eu sei que o Trae Young, ele é uma estrela por conta da fama dele, que ele fez nos playoffs de 2021, rivalidade contra os Knicks e tal, mas esse time faz mais sentido sem ele. E é difícil encontrar aqui um destino pro Trae Young. Porque, assim, do armador você pensa logo Houston Rockets. Eu não acho que ele se encaixa no que o Ime Udoka pensa de basquete, né? E a equipe meio que encontrou algo com o Reed Shepard agora. Eu não mexeria. Não acho que os Rockets pagariam algo. Acho que os Rockets não gostariam de ter o Trae Young no time, ponto. Miami Heat vale a pena pro Atlanta Hawks. Provavelmente seria tipo Trae Young por Tyler Hero e mais alguma coisa. Vale a pena para alguns dos pro Heat ou pro Atlanta Hawks? Não acho, né? E em termos de preço também, os Spurs deram 3 jogadores coadjuvantes, role players, e 3 escolhas de primeira rodada pelo De'Aaron Fox, que estava numa situação contratual mais ou menos parecida com a do Trae Young. Eu acho que o Trae Young vale bem menos do que o De'Aaron Fox. Eu acho que seria contratos mais 1 ou 2 escolhas de primeira rodada. Seria tipo 2 jogadores ali pra chegar no valor do Trae Young, que não são exatamente bons jogadores, e 2 escolhas protegidas e tal. Não acho que... Se o torcedor dos Hawks espera receber algo muito significativo pelo Trae Young, eu não acho que vocês vão conseguir. Milwaukee Bucks é um time que tá desesperado, mas eu acho que acho que o navio Giannis Antetokounmpo já zarpou. Não acho que dá pra salvar. Brooklyn Nets, eu consigo ver os Nets se convencendo ali de, vamos botar uma estrela aqui, um cara que você pode, botar na lateral do estádio, seu último cara entrar em quadra, vender jersey e tal. E ele tem toda a história contra o New York Knicks e tal. Mas eles acabaram de draftar 750 armadores. Seria o quê? Tipo, Nick Claxton e Cam Thomas? Que os Nets também querem se desfazer? Não sei. Pro futuro, assim, você quer que alguns desses armadores dos Nets se tornem algo, né? E eu acho que a presença do Trae Young, eu acho que atrapalha, né? E o Egor Demin vem dando alguns sinais positivos e tal, então, não sei. Não sei. Sinceramente, o Brooklyn Nets eu consigo ver dos dois lados. Um que eu acho que faz um mínimo de sentido é o Minnesota Timberwolves. É um time que tá precisando de um armador. Tem um Rudy Gobert, que ainda é um excelente defensor. Tem Naz Reid e tal. Tem J.D. McDaniels, obviamente, um dos melhores defensores de perímetro da NBA. É que eu não consigo ver um cenário que o Trae Young faça parte... Essa versão atual do Trae Young faça parte de um time que brigue pelo título. Por conta... Enquanto ele não aceitar que eu vou ser o armador distribuidor, eu vou reduzir drasticamente meus arremessos, e mesmo eu sendo pequenininho pros padrões de jogador da NBA, tendo 1,83m, eu acho, 81, mais alto que eu vou dar a vida na defesa pra pelo menos não ser o pior defensor da NBA. Enquanto isso não está lá na mente dele, eu não acho que dá pra construir um time vencedor com o Trae Young. Mas assim, o desespero que o Minnesota Timberwolves tá por um armador, eu acho que valeria a pena. Depende dele, assim, eu não sei se eles têm escolhas ainda, eu teria que dar uma olhada nas escolhas, né? Mas contratos, Rob Dillingham e, sei lá, Jalen Clark, eles nem têm os contratos também, essa que é a merda. Pra chegar nos 48 milhões, teria que ser o Donte DiVincenzo. E eu não sei, eu teria que provavelmente envolver um terceiro time. Mas seria difícil. Mas eu imagino que... Eu sempre parto do princípio que os times da NBA, quando eles querem fazer uma troca, troca realista, né? Eu acho que eles dão um jeito. Mas eu acho que o Minnesota Timberwolves é o único que eu consigo ver fazendo algum sentido pro Trae Young. Seria divertido, eu acho. Torcer pra ele e o Anthony Edwards se tornarem amigos, né? Porque eu consigo ver os dois se odiando também.
Mas é isso. Vamos falar sobre LeBron agora. Vamos cantar parabéns pro LeBron aqui. Nós dois, né? Eu e você. Ao menos que você esteja escutando acompanhado. Quem tá assistindo aqui, eu coloquei um vídeo, o épico vídeo da propaganda do LeBron dançando salsa. Eu acho que é surpreendente o quão bem o LeBron, o tamanho dele, dança salsa. Acho que mostra o cara coordenado, bem mais de 2 metros de altura, né? Acho que atletas profissionais, né? Atletas profissionais têm essa coordenação. Mas enfim, 41 anos, voltou a jogar bem recentemente. E, eu tava com medo de ser o último ano, início do fim, mas voltar a ver o LeBron jogando bem foi legal. E ele ainda vai ser um All-Star por conta da popularidade dele, mas ele, mesmo que ele não fosse o LeBron, eu acho que é um desempenho que mereceria All-Star. Mas eu resolvi, assim, todo ano pensar no ângulo pra falar sobre LeBron, né, e o que sobre o LeBron nunca foi falado, né, e assim, tudo já foi falado. Então eu resolvi um ponto que já foi falado, obviamente, mas eu resolvi que meu vídeo sobre o LeBron ia ser sobre os companheiros de equipe do LeBron. Eu fiz um top 5 melhores companheiros de equipe do LeBron, mas com uma ressalva. Não é só o talento do jogador no vácuo, né? Será que não dá pra repetir o vídeo aqui? Não, eu achei que ia ficar em loop. Deixa eu ver se eu consigo botar loop. Ótimo. É o talento do jogador e o impacto na carreira do LeBron. Porque se fosse o melhor jogador com o qual o LeBron jogou, Luka Doncic. Não importa em qual momento, Shaquille O'Neal. Então por isso que eu resolvi fazer essa ressalva, né? Tipo de vamos colocar essa questão do impacto na carreira do LeBron, né? O quão importante ele foi pro LeBron e tal. Na quinta colocação eu coloquei o Kevin Love, power forward, Cleveland Cavaliers, campeão com o LeBron em 2016. O Kevin Love, ele não foi nos Cavs o jogador que ele foi no Minnesota Timberwolves. Até porque no Minnesota Timberwolves ele era o cara, e no Cleveland Cavaliers ele era o terceiro cara. E em muitos momentos ali ele era um cara de ficar espaçando quadra só. E ele era sempre meio que o culpado, né? O Cavaliers vence graças ao LeBron. O Cavaliers perde, culpa do Kevin Love, né? E muito pouco ele não foi trocado no Kevin Love. Aconteceu isso com outro power forward, mas ainda assim ele criou uma química muito boa com o LeBron, aqueles passes longos, excelente reboteiro, o espaçamento de quadra. Mas eu coloco ele na quinta colocação, muito talentoso, mas ele não foi o jogador do Minnesota Timberwolves. Acho que ele poderia ter, sei lá, é aquela coisa, né? Estatísticas versus conquistas, né? Ele jogou em times competitivos e foi campeão e tal, foi importante. Ele poderia ter reconhecimentos maiores individualmente se ele tivesse permanecido no Minnesota Timberwolves. E ele que sabe a escolha que ele tomou, né? Enfim. Chris Bosh na quarta colocação. Ele era também meio que acho que você sendo o terceiro ali na hierarquia do Big Three, meio que vai ser sempre isso, né? Porque quando o Heat não vence, né, no primeiro ano do Big Three, né, há muitos pedidos de vamos trocar o Chris Bosh, né? Você não vai trocar o Dwayne Wade, você não vai trocar o LeBron, vamos trocar o Chris Bosh, né? Mas o Chris Bosh, eu tenho a sensação de que ele meio que chegou um pouco cedo pra NBA, né? Eu acho que o Chris Bosh foi um grande jogador, Hall of Fama, Top 75, tudo. Mas o estilo de jogo dele, eu acho que ele seria ainda melhor hoje na NBA. Porque você olha aqui, no final da carreira dele, ele começa a arremessar de 3, né? 2, 3, 4 tentativas ali na reta final com o Miami Heat, né? E ele tinha um bom arremesso, canhoto e tal. Tinha um bom arremesso, então ele poderia ter jogado mais cedo como um cara ali de espaçamento, se incentivado a arremessar mais. E teve vários momentos ali que ele foi power forward, às vezes pivô, às vezes power forward. Hoje ele seria um pivô em tempo integral. Então acho que o Chris Bosh foi um grande jogador, mas poderia ter sido ainda melhor.
se ele joga nessa era da NBA, né? E ele foi muito importante no Miami Heat, ofensivamente, defensivamente. Então, 4ª colocação. 3ª colocação, Anthony Davis. O LeBron não conquista o título da bolha sem o Anthony Davis. O Anthony Davis foi vital pelo que ele fazia defensivamente, pelo que ele fazia ofensivamente. O Anthony Davis, as questões físicas... Você pensava que quando ele chega nos Lakers, vai ser meio que LeBron vai descendo, o Anthony Davis vai subindo, né? E o Anthony Davis, as lesões deles impediram ele de ser o sucessor do LeBron nos Lakers, né? E o Nico Harrison também impediu isso, trocando por ele, enviando o Luka Doncic. Mas o Anthony Davis, vital. É um dos caras que mais jogou com o LeBron, né? Jogou muito tempo com o LeBron. E eu coloco ele na 3ª colocação. 2ª colocação, Dwayne Wade. E na 1ª colocação, Kyrie Irving. Eu acho que eu tenho que discutir os dois aqui. Acho que foi um ponto que muita gente nos comentários do vídeo questionou. Eu acho que o Kyrie, jogador por jogador, Dwayne Wade, melhor, indiscutível. Jogador por jogador, não é o que eu tô discutindo aqui. É o talento do jogador e o impacto na carreira. Eu acho que o Kyrie foi mais vital para o título de 2016 do que o Dwayne Wade para os 2 títulos do Miami Heat. Eu acho que era mais provável o LeBron ganhar um título da NBA só com Chris Bosh, por exemplo, do que só com Kevin Love. Até porque ele teve que enfrentar o Golden State Warriors e tal. Eu acho que o Kyrie foi mais vital que o Dwayne Wade. E o Dwayne Wade, no 2º ano ele já começa a entrar em declínio. 3º ano ele já tá um franco declínio. 4º ano era meio tipo LeBron e pessoal embaixo. O Dwayne Wade, o auge dele vai por água abaixo por conta de lesões e tal. Ele é um cara que começou a jogar num nível muito alto, muito jovem. Acho que o estilo de jogo dele, né, de muita explosão e tal, cobrou um preço do corpo dele. Mas não foi ápice do Dwayne Wade durante toda a passagem do LeBron pelo Miami Heat, né? No 2º ano ele já começa a cair significativamente, né? E o LeBron foi absurdo no Cleveland Cavaliers. O LeBron no Miami Heat talvez seja a melhor versão de um jogador de basquete na história do mundo. Então eu acho que, por esse fator, por eu achar que o Kyrie foi mais... Por exemplo, a gente lembra do desempenho dele nas finais de 2016 e tal. Por eu achar que o Kyrie foi mais vital para o LeBron do que o Dwayne Wade, eu coloquei o Kyrie na frente. Mas se você tem um Dwayne Wade na frente do Kyrie Irving, eu não acho um absurdo também não. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. O podcast Cara dos Esportes volta ano que vem com mais episódio sobre NBA às terças-feiras, ao vivo, 19 horas. Hoje não foi ao vivo porque muita gente... Todo mundo tá viajando, né? Todo mundo na praia. Eu tô no Rio de Janeiro, teoricamente estou na praia, não, mas estou na minha casa. Então não quis ficar mandando mensagem pra saber quem tava viajando, quem não tava viajando. Alguns eu sei que tá viajando porque eu sigo no Instagram. Então eu resolvi gravar solo aqui mesmo. Um grande abraço a todos. Tchau.